Agora 8 horas, bom dia no ar, o Jornal Gente, aqui pela Rádio Bandeirantes. Hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. Vou contar uma historinha aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes na abertura do Jornal Gente. Daqui a pouco a gente fala sobre a primeira reunião ministerial do governo Lula. A história é a seguinte, tudo começa, não é assim que a gente começa uma história? Tudo começou quando? Em 1997, o que você estava fazendo em 97, hein? Estava na escola ainda? Como estava a sua vida? O que estava acontecendo no país, no mundo? Eu, em 97, não tinha nem casado ainda. Olha, em 97, o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso. Ele assinou um decreto presidencial retirando o Brasil de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 158. Essa convenção diz o seguinte: o empregador só pode dispensar o funcionário se tiver uma causa justificada. Esse é o termo, causa justificada. Disso aqui se concluiu que o Brasil havia saído de um tratado internacional que impedia a demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa já existia há muito tempo no Brasil. Isso aqui era um tratado internacional. Bem, na assinatura desse decreto, vieram, na sequência, duas ações de duas centrais sindicais, da CUT e da CONTAG, dizendo o seguinte: esse decreto do presidente Fernando Henrique Cardoso é inconstitucional porque, como era uma convenção internacional firmada pelo Brasil, ela não pode ser revogada por decreto. A saída do Brasil da convenção tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. Bem, ok, isso lá em 97, quase 26 anos atrás. Bem, começa nesse momento aqui o imbróglio no Supremo Tribunal Federal. Porque como essa ação movida pelas duas centrais sindicais era uma ação de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade do decreto, ela caiu no colo do Supremo Tribunal Federal. E desde lá, já faz 25 anos, esse julgamento se arrasta. E se arrasta até agora sem nenhuma perspectiva. Calma. 8 votos já foram apresentados de 8 ministros, seguindo 3 interpretações diferentes. Alguns acham que, de fato, o decreto é inconstitucional, outros acham que ele é constitucional, outros acham que ele tem que ser referendado pelo Congresso e está tudo certo. São ali meandros jurídicos. A questão é a gente olhar para ver como o tempo do Poder Judiciário é jogado no lixo. E o nosso dinheiro também. Porque como é possível que em 25 anos não tenha havido uma decisão do Supremo a respeito dessa história aqui? A ação é de 97. Mas o julgamento no Supremo demorou um pouquinho. Começou em 2003, 6 anos depois. O então ministro Maurício Correia, e você vai perceber que nessa história aqui, muitos ministros que votaram ou já não são mais ministros, alguns inclusive já morreram. O ministro Maurício Correia votou e, na sequência, Nelson Jobim, então ministro do Supremo, pediu vistas. Ficou ali 3 aninhos sentado em cima desse processo. Devolveu em 2006, quando o outro ministro, Joaquim Barbosa, adivinhem, pediu vistas. Ficou mais 3 anos ali, com o processo guardadinho na gaveta, esperando o carinho dele. Analisou o processo, devolveu para o plenário em 2009, com seu voto. Nesse momento, mais uma vez, adivinhem, a ministra Ellen Grace, que era ministra naquele momento, pediu vistas e se aposentou. A substituta dela no Supremo, a ministra Rosa Weber, apresentou o voto vista, que é o voto que substitui o voto da ministra Ellen Grace, 6 anos depois, em 2015. E aí, quando fez isso, adivinhem de novo, mais um ministro pediu vistas, o ministro Teori Zavascki, aquele que morreu num acidente aéreo. Dessa vez, o voto demorou 1 ano só. Em 2016, ele apresentou o voto, colocou a questão em plenário, Dias Toffoli pediu vista. Devolveu no mesmo ano, esse aqui pelo menos não sentou no processo. E aí, em 2016, Gilmar Mendes, na hora de votar, adivinhem, pediu vista. Preciso de mais tempo para analisar isso aqui. Está sentado sobre esse processo desde então, desde 2016. Se estamos em 2023, faz quase 7 anos.
Por que esse assunto está em pauta agora? Primeiro porque é interessante a gente entender como não anda o trabalho no Supremo Tribunal Federal em alguns casos, aqueles que não interessam. Também para a gente lembrar que houve no finzinho de 2022 uma mudança relevante no regimento do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: a partir de agora, 3 meses é o tempo máximo para o ministro que pede vista decidir alguma coisa. Imagina, teve gente aqui que demorou 6, 7 anos, agora 3 meses. Se ele não votar, ele não é obrigado a votar, mas o processo volta automaticamente para o julgamento do plenário e aí fica liberado para julgamento, desde que, claro, seja pautado pelo presidente ou pela presidente do Supremo Tribunal Federal. Com essa história, deve voltar agora, depois de 25 anos, para julgamento no Supremo. Tanta coisa mudou em 25 anos, não faz o menor sentido essa discussão. A maior parte dos juristas entende que, mesmo que o Supremo decida que o decreto é inconstitucional, isso não significa o fim da demissão sem justa causa. Muito provavelmente isso vai voltar para o Congresso, vai seguir dessa forma, sem nenhuma grande mudança na legislação. Mas para quê? Tanto tempo, tanta energia, tanto dinheiro público empenhado em alguma coisa que não vai dar em nada. Mas, como o seguro morreu de velho, entidades patronais têm se posicionado contra essa possibilidade de mudança, que é mínima, mas existe. Ontem, a CNI e a Confederação Nacional do Comércio se posicionaram contra a possibilidade de que não haja mais demissão sem justa causa no Brasil, dizendo o seguinte: se hoje já é difícil contratar, imagine-se numa condição como essa. Num momento em que o maior problema do mercado de trabalho hoje não é o desemprego, é a informalidade. Se falar em fim de demissão sem justa causa é quase que uma brincadeira, não é? E é isso que o Supremo debate há 25 anos e ainda não terminou. 8h07.